Até mais. Eu acho que no interesse do tempo, né, eu só queria, enfim, dizer que nós não teremos tempo, no final da manhã, de falarmos sobre o setor complexo de componentes eletrônicos. Tá? Tem toda uma apresentação que toma cerca de 25 slides, 30, né, demandaria uma meia hora para cobrir, e eu gostaria de dar início ao debate aqui com o Paneput e com a Karina. Ah, o que eu coloquei aqui no slide, tá, é basicamente aquilo. Né? Todos nós temos o consenso de onde é que a gente quer chegar. A gente quer uma indústria eletrônica, né, indústria de bens de TIC, que tenha um desenvolvimento tecnológico endógeno, forme gente qualificado, gere emprego, melhore a competitividade da indústria, reduza a importação, o percentual de importação e aumente e diversifique nossas exportações no complexo eletrônico. Eu não estou dizendo que o Brasil vai deixar de ser importador. Na indústria eletrônica, todos os países produtores importantes são dinâmicos importadores também. Isso vale para a China, vale para Taiwan, vale para o Japão. Todas as empresas que têm liderança, todos os países que têm liderança nesse setor, eles não reduzem a zero as suas importações. Pelo contrário, eles crescem as exportações e as importações de forma correlacionada. Então, se esse é o cenário real, né, o cenário, digamos, ideal, né, não é real, não é o que nós temos hoje, mas esse é o cenário onde nós queremos chegar com a nossa indústria, no horizonte de longo prazo, nós temos que ter algum conjunto de políticas que determinem que esse futuro se realize. E aqui estão elencadas algumas que nós colocamos nesse estudo. Nós temos que ter políticas estruturantes continuadas, tem que haver continuidade. Tá? Então, o Programa Nacional de Microeletrônica ele tem menos de 10 anos, algumas ações demoraram para ficar prontas. Tá? A fábrica estatal que o Brasil planejou em 2001, eu participei do planejamento daquela fábrica em 2001, ela ainda não produziu um wafer com produto ainda. Ela já produz produto, né? Design, como fabless. Né? O CEITEC já tem designs, produtos que nós enviamos para fabricar no exterior. O meu grupo mandou em 2006. Em setembro de 2006, nós mandamos 2 produtos para fabricar no exterior. É um portfólio de produtos, mas que não são fabricados na fábrica da estatal CEITEC. Tá? Nós temos que ter uma governança mais efetiva e mais centralizada no conjunto de instrumentos. Eles são instrumentos pouco efetivos atualmente que nós temos, eles têm que ser atualizados. Né? Nós temos que ter mais dinamismo tecnológico em torno de indústrias inovadoras e centros de P&D da indústria. Eu botei no plural aqui, centros, porque não necessariamente vai haver um centro para toda a indústria de bens de TIC. Um centro para a indústria de bens de um centro de P&D para a indústria de telecom, bens de telecom, é o papel que a Fundação CPQD, de certa forma, realizou no passado, com grande expressão, e realiza ainda hoje, em menor grau. Tá? Mas tem um para telecom, tem outro que seria para digamos assim, para logística de transporte, para inovação, sei lá, no veículo elétrico. Você precisa inserir as nossas empresas nas cadeias globais, não apenas nas cadeias das empresas de eletrônica sob manufatura, como é a Foxconn e outras. Nós temos que ter uma política de compras públicas e privadas que vem da área de serviços de telecom para induzir, né, dar um efeito de pull para a área de bens de equipamentos de telecom. Nesse caso, né, as operadoras de telecom são fundamentais nisso aí, o poder de compra e a previsibilidade do poder de compra delas é essencial. E tendo políticas constantes, permanentemente revisadas, a gente pode evoluir. Ok? Mas, dito isso, eu só quero dizer que esse estudo foi feito dentro de uma visão claramente de um cientista, que entendo a tecnologia que é do mundo, a ciência e a tecnologia ela é do mundo. Mas todo cientista tem uma nacionalidade. Eu sou brasileiro e fiz um estudo dentro de uma ótica de perspectiva da nossa indústria no Brasil. Certo? Quer dizer, a ciência é transnacional, mas todo cientista tem uma nacionalidade. Tá? Então, no caso, a gente fez esse estudo dentro de uma visão de que nós queremos esse cenário aqui. Ok? Para o futuro. Para construí-lo, a gente tem que ter políticas adequadas. E nós não chegaremos lá com um cenário de manutenção das políticas como eles estão hoje. E do cenário como ele é hoje, de baixíssimo investimento inovador nessa área e baixíssima taxa de inovação local nessa área. Queria passar a palavra então aos colegas debatedores na mesa. Obrigado. Bom dia a todos. Né? Primeiro eu quero agradecer ao Marco por ter me dado essa oportunidade de estar aqui debatendo nesse assunto que a gente vem pesquisando aqui no Gaia. E também ao professor Bump, que é o especialista mais importante nessa área, né? Porque ele é
ele é um engenheiro que entende bastante de economia. Então, isso é realmente muito importante na ciência para a gente poder entender essas interfaces, né? Então, para a gente continuar o debate, eu acho interessante assim, o Brasil ele veio, desde 2002, com o Plano Nacional de Microeletrônica, com algumas estratégias para internalizar a indústria de semicondutores no país. Então, quais foram essas estratégias, né? Primeiro, dentro da cadeia, internalizar a questão de design. Então, design, o que precisa? Baixa barreira econômica e precisa de recursos humanos. E, junto com isso, também veio a formação de projetistas. E daí, então, saiu 2 programas, que é o programa SEI Brasil, que é a formação desses engenheiros, que inclusive um centro de treinamento aqui no CTI e outro no Rio Grande do Sul. E foram formadas várias design houses. Então, a pergunta que eu tenho para fazer para o professor é assim, quais seriam os próximos avanços, né, pontuais, não para a gente chegar num cenário tão otimista como o professor apresentou, né, mas qual seria o próximo passo para a gente, então, continuar a economia, a política nacional de microeletrônica, no sentido de ter demandantes dessas design houses, né? Quem que vai ofertar, quem que vai demandar os produtos das design houses, né? Os projetos das design houses. E, nesse sentido também, teve um encontro do NCT na MITEC em março, e a gente realizou uma entrevista com os maiores especialistas, né, de microeletrônica que estão dentro do Namitec, né, fazem parte do NCT Namitec. E eles colocaram o seguinte, que o professor já colocou na palestra, que falta uma coordenação. Porque, atualmente, a política... basicamente, a lei da informática, a questão da montagem dos kits e o IPI 0 para se importar. Tudo isso, eles colocaram várias políticas atuais que desincentivam, que demandem os projetos das design houses. E a necessidade de uma coordenação, né? De escolher o nicho de mercado, de fazer uma prospecção, escolher o nicho de mercado e fazer acordos de cooperação entre os ICTs, as empresas, e, a partir daí, então, começar a realmente efetivar esses projetos, demandar projetos das design houses. Então, eu gostaria que o senhor falasse nesse sentido, né, de como é que seria uma estratégia bem pontual para realmente iniciar um processo de demanda de projetos das design houses. Eu ia fazer no momento anterior. Ela falou em demanda de mercado e falou em... Bom, na palestra sua, você tinha dito que tinha 2 pontos que seguiriam, se eu entendi corretamente, que seriam imprescindíveis para que a indústria de microeletrônica, não sei se você usou esse termo, tivesse sucesso. Eu não me lembro agora, porque não faz parte da minha pergunta, e o outro era a demanda, que é justamente o que ela está colocando, só que é na demanda de projeto. Então, quando se fosse responder a pergunta dela, eu gostaria, antes de fazer a minha pergunta, que você pudesse esclarecer um pouquinho mais o que você quis dizer. Eu acho que eu entendi, mas eu queria ter certeza. O que você quis dizer com a demanda, que eu acho que eu compreendi, a demanda interna de dispositivos, é isso. Depois daí eu faria, então, ou faria já, não, enfim. Então deixa eu continuar só para você ter chance, então, de repente, fazer uma fala, né? Acho importante essa questão da nacionalidade que você mencionou, e eu preciso, então, esclarecer que eu não sou brasileiro, né? Apesar de ter toda a família brasileira, eu nasci fora, então vou falar com cuidado as minhas palavras. Mas é o seguinte, hoje a gente tem aqui no CTI, por demanda do MCT, uma atividade de especificação do que é um origem nacional. O Brasil mudou a definição de empresa brasileira, empresa nacional. Isso está muito confuso e eu vou falar para vocês, vindo de fora, empresa não é bonzinha. Certo? Não é do caráter da empresa fazer o bem como princípio. Ela visa, objetiva lucro, e é por isso que a coisa funciona, certo? Então a gente precisa entender isso, certo? Entender que as empresas vão buscar o lucro, e se você não criar situações nas quais
todo mundo ganhe, a gente não consegue estabelecer uma cadeia produtiva que funciona. Então, eu acho que um primeiro dilema que precisa ser resolvido é essa questão da empresa nacional e empresa brasileira. É o capital, é a atividade produtiva no país, ou é peso, ou é massa, ou é valor no final que você vai percentualizar e predefinir, né? Então, eu acho que isso pauta um pouco das decisões, das definições das políticas e tudo isso, porque eu vejo uma situação que você não vê isso nos outros países, que é onde uma quantidade de recursos que hoje a gente entende como lei de informática, esses recursos que são incentivados, o direcionamento do seu uso, ele não é determinado no país, ele é determinado fora do país. São poucos países que deixam isso acontecer, certo? Empresas de capital estrangeiro definem o que acontece com o recurso que a princípio é público, certo? Então, se você jogar tudo isso eu gostaria que o senhor falasse sobre a questão da coordenação entre os agentes, né? Porque, fazendo a entrevista com os especialistas em microeletrônica, o que eles colocaram? Eles colocaram o seguinte: olha, existem vários instrumentos, só que precisa de alguém que coordene. Essa coordenação que está faltando, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse a respeito. E a questão no Brasil é muito difusa, e a gente, até o professor Zuzin colocou, daqui a alguns meses vai começar a falar da rádio digital, né? Então, como é que o Brasil vai se inserir? A gente tem um mercado enorme, como é que vai ser colocado alguma demanda para alguma design house, e etc, etc, né? Então, eles focaram bastante nesse ponto da falta de coordenação, que instrumentos de política já existem, são suficientes, mas que precisa dessa coordenação.